O Jornal do Meio-Dia está de volta e os deputados estaduais voltam a analisar nesta quarta-feira, amanhã, o projeto que pode conceder os 6,8% de reajuste aos servidores do Poder Judiciário. Apesar da pressão contrária por parte do governo, a expectativa é de que ele seja aprovado. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil, que é também o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Deputado, o Poder Judiciário já avisou o seguinte, olha, o reajuste dos servidores será pago com o orçamento do Tribunal de Justiça. Mas o governo insiste e continua batendo o pé. O Palácio Paiaguás quer mandar no orçamento de um outro poder? É isso? Lúcio, eu fiz uma análise muito técnica disso na Comissão de Constituição e Justiça. Fizemos realmente uma análise técnica, se eles podem, se existe constitucionalidade. Que foi 4-0 lá. Então assim... O resultado? Não terminou a votação porque houve um pedido de vista. Lá da Espanha. Então, o que ocorre? Existe quem que estipula salários de juízes, de todos os membros. Está na Constituição que do Supremo, dos tribunais superiores, eles encaminham, o Supremo encaminha para o Congresso e o Congresso aprova, eles que fazem essa tabela. E que nos estados, os entes como tribunais de justiça, tribunais regionais, eles fazem isso e encaminham para a Assembleia Legislativa. Isso está na Constituição. E aí vem aquela questão, ela é necessariamente, mas não está previsto na lei de diretriz orçamentária. Mas a lei que nós aprovamos para os tribunais, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, ela é meio macro. Então ele já fica lá subentendido que eles podem sim solicitar esses aumentos. Agora cabe à Assembleia Legislativa, os deputados, analisar se aprovam ou não, e depois vai para o governo, e o governo pode ainda vetar e voltar para a Assembleia. A palavra final é da Assembleia. Mas essa posição do governo é muito ruim, hein, deputado? Porque ele quer o seguinte, quer decidir sobre o orçamento do Poder Judiciário, que já avisou que, olha, nós não precisamos de suplementação para pagar o reajuste. Então, essa foi uma outra análise que eu fiz, Lúcio, em cima disso. Nós pedimos o custo de tudo, o impacto disso e verificamos se o orçamento deles comporta. Isso foi aprovado, por isso que o parecer foi pela aprovação, porque o orçamento deles comporta esse aumento tranquilamente. Então, nós liberamos. O que o governo diz é que existia um compromisso de montar algumas outras comarcas, contratar juízes. Mas isso é uma outra questão, que eles têm o direito, que eles podem fazer, e por isso que nosso parecer foi pela aprovação. Agora, deputado, alguns outros parlamentares, o próprio governo, na verdade, diz que esse reajuste para o judiciário pode impactar nos outros poderes por meio de um efeito cascata, certo? Isso é um temor, esse é um dos argumentos que se utiliza. Faz sentido que daí o judiciário seja penalizado em nome de manter ali reajustes dos outros poderes dentro de um orçamento, entre aspas, que está, muito se indica, aquém do que deveria. É por aí? O senhor acredita que vai haver uma mudança na segunda votação? Não, eu vejo assim, efeito cascata não existe. Não existe? Não existe efeito cascata. A pergunta que fizeram foi para mim, deputado, as outras categorias podem pedir? Eu falei, pode, claro que pode. Agora, cada um vai analisar, ver se tem condição ou não. Por exemplo, funcionário de outros poderes pode chegar, nós também queremos ser... Pode não, pedir, é livre. Agora, isso não quer dizer que é obrigatório, que já criou um efeito cascata, isso não existe. Cada um vai analisar. O governo... Agora, essa questão, Camila, é bom deixar claro, o governo está fazendo uma gestão junto à sua base? Tá, isso faz parte da democracia. Gestão ou pressão? Acho que o nome é esse, né, deputado?
O senhor costuma sempre não falar com a essas verdade. palavras, mas Seja sincero. não com essas palavras, mas evidentemente que ele conversa com a base. Olha, nós estamos aqui tentando convencer os deputados da base dele a votar. Isso é natural quando tem esses O embates. senhor mudaria de ideia ou não? Não, eu já estou convencido de que é um direito, de que está lá e de que tem... não vai mudar nada para o judiciário, então meu parecer foi pela aprovação, eu vou votar pela aprovação e eu sou a favor do aumento. Deputado, o medo do governo quando fala em efeito cascata é porque o Poder Executivo não fez a lição de casa, né? Está devendo quase 20% de RGA para os servidores do governo estadual. É por aí? Mas isso é outra discussão. Assim, cada um com seus problemas, né? Mas o governo jogou tudo assim, dentro do mesmo balaio. O governo tem essa discussão que existe há alguns anos que não podia pagar o RGA, especialmente aí é outra questão, é RGA. Em relação a esse período, isso é uma reivindicação que está em andamento dos servidores e que eu acho justa e legítima a discussão. O sindicato é para isso, os servidores têm que fazer essa discussão e também acho que é totalmente legítimo. Agora, deputado, o senhor é do mesmo partido do governador, União Brasil. Quais são as suas impressões sobre recentes atitudes e falas, inclusive, do governador, comparando deputados a gatos, inclusive, não é? A Assembleia não teria que responder à altura, silenciou até o momento. O senhor acredita que isso gera uma crise institucional? Não, eu acho que o governador, essa questão das emendas, eu vejo assim, eu sou defensor das emendas, eu acho que nós devemos, inclusive, criar um mecanismo para gerenciar melhor as emendas, eu concordo com isso, fazer uma rastreabilidade, um acompanhamento maior, concordo com tudo isso. Agora, dizer que 2% do orçamento, 2% do orçamento que já vai superdimensionado, porque nós usamos um orçamento de 2 anos para trás, para a Assembleia. Dizer que um valor desse altera alguma coisa? Não, é conversa fiada isso. Isso não altera em nada. Por quê? Porque ele tem um orçamento lá de 40 bilhões de reais e ficou 600 milhões para distribuir para os deputados e indicar aonde que seriam essas obras. Então isso não altera em nada. E agora, tem que gerenciar melhor, tudo bem, vamos gerenciar. Agora, o governo entrar para derrubar isso, eu acho uma falta de bom senso. E a Assembleia não exigiu uma retratação, não se posicionou em relação à última fala do governador? Por quê? Olha, eu disse, inclusive, eu falei que o governador está totalmente enganado, mesmo porque os deputados estão miando pelo povo, pela saúde, quando ele põe uma emenda, pela alguma obra pequena que ele põe no município, uma ambulância que ele vai entregar. Então é por isso, é essa a reclamação do deputado. A Assembleia Legislativa, ela é o desaguadouro de todas as lamentações. Os municípios estão em dificuldade, vai na Assembleia. O povo está em dificuldade, não vai lá no Palácio, vai na Assembleia, atrás do deputado. É os gabinetes que ficam cheios lá. Quando alguém não acha UTI, ele não vai bater porta lá do governador, ele vai bater porta na Assembleia, do deputado. Então o deputado está miando por isso, pelo povo que vai lá atrás dele na Assembleia. Deputado, quando o governador faz esse tipo de colocação, o senhor entende que ele tem, assim, uma dificuldade muito grande de assimilar a crítica? É por aí, não é? Porque ele sempre reage dessa forma, ou quase sempre. Eu acho que as críticas ela tem que ser aceita, tem que ser entendida como democrático. Eu costumo dizer, nós somos companheiros, somos parceiros. Mas precisa... Mas eu faço as críticas quando tem que fazer. Mas precisa desmerecer o crítico na avaliação do senhor? Não, por isso que eu estou dizendo. Tentar diminuir quem critica? Nesse aspecto, eu entendo que eles estão totalmente enganados. Tanto ele como o vice-governador Otaviano Pivetta, que também disse que concordava com o governador. Eu estou falando em relação aos dois. As emendas são necessárias porque os deputados estão atendendo o povo que fica fazendo fila na Assembleia. Você não vê fila de gente lá no Palácio, mas vai na Assembleia para você ver. É o povo pedindo, arruma a creche, arruma a escola, arruma a estrada, deputado não tem UTI, deputado... É assim que é o gabinete dos deputados. Vocês vão na Assembleia, Lúcio, vocês conhecem como que é. Então, os deputados é porta-voz do povo. Deputado, em relação ao orçamento para o ano que vem, houve uma reunião, uma audiência pública, aliás, o senhor conduziu esta reunião.
o secretário de Fazenda não esteve presente e aí há uma indicação de que essa receita esteja subestimada, podendo prejudicar, inclusive, pastas importantes como a saúde. E aí, como os deputados estão tratando isso? Vai haver uma próxima audiência? O senhor exige a presença do secretário? Vai haver uma próxima audiência e nós vamos discutir isso. Esse orçamento subestimado, ele vem vindo há muito tempo. Inclusive, nós temos levantamento. Tem ano que deu 30%, tem ano que deu 26% de diferença, tem ano que deu 15%, mas assim, sempre com uma diferença muito grande. Porque a gente até entende, né, Camila, que no orçamento 10% para mais, 10% para menos é aceitável. Fora isso, ou você está planejando errado, ou você está fazendo propositadamente. E é o que o governo está fazendo? Ou eles estão projetando errado ou estão de propósito. Eu acho que errado não, porque eles são muito bons de serviço. Com essa atitude aí, o governo tenta prejudicar os poderes? É por aí? Eu não diria prejudicar os poderes, mas centralizar o poder, sim. Mas ele falou, olha, os poderes vão ter que explicar por que querem mais dinheiro. Mauro Mendes falou isso. Porque nós estamos vivendo um estado em que o estado está bem. Os prédios estão saindo aí em todas as secretarias. Nós achamos bonito que se faça nova, que reforma o Palácio, que reforma a Cefaz, ótimo. Mas você acha justo que o Tribunal de Justiça também não faça melhoria para o atendimento da população? Mas é justo que o Ministério Público não faça, que os outros poderes também não façam? Não, tem que haver isso para todos. Deputado, e é justo cortar mais de R$1 bilhão na saúde? Que anda mal, hein, no interior. A saúde, ela é um problema crítico, é um problema que anda mal e também, aí também tem a responsabilidade dos municípios, que também não estão fazendo sua parte, mas o Estado, eu espero, nós estamos com grande expectativa, né, Lúcio, que com as entradas desses novos hospitais, com os hospitais regionais que estão sendo construídos, haja uma melhora substancial na saúde que até agora realmente ainda não aconteceu. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigada. Obrigado, Camila. Boa tarde.